Por que Jesus orava a Deus se ele é Deus? Muitos têm feito essa pergunta. Ao lermos os evangelhos, vemos Jesus frequentemente se retirando para orar. Por exemplo, no livro de Lucas é dito: mas ele se afastava para lugares solitários e conversava com Deus. Lucas 5:16. Se Jesus é Deus, não estaria ele conversando consigo mesmo? É uma pergunta interessante que nos leva a explorar as profundezas da humanidade de Jesus e sua natureza divina. Há um único Deus que existe eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não significa que há três deuses, mas um Deus em três pessoas. Assim como a água pode ser gelo, líquido ou vapor e ainda ser água, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e mesmo assim é um único Deus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26. Aqui, Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa distinta, enviado pelo Pai e agindo em nome de Jesus, mostrando a unidade e os papéis distintos dentro da Trindade. Agora, dentro desse entendimento, surge uma pergunta que intriga muitos. Se Jesus é Deus, como parte da Trindade, por que ele precisava orar? Essa pergunta vai ao cerne do ministério e missão terrena de Jesus. Jesus, totalmente Deus e totalmente homem, dedicava tempo à oração. Vamos examinar como suas orações revelam seu relacionamento com o Pai, cumprem seu papel na terra e nos ensinam sobre a natureza da comunicação com Deus. Acompanhe-nos enquanto buscamos entender a bela complexidade das orações de Jesus e o que elas significam para nossas próprias vidas espirituais. A natureza de Jesus. Jesus é algo extraordinário e único, porque é tanto Deus quanto uma pessoa como nós ao mesmo tempo. Isso significa que Jesus é 100% Deus. Ele pode fazer coisas que apenas Deus pode fazer, como milagres especiais e salvar pessoas de maneira única. Mas ele também é 100% humano. Ele sentia fome, experimentava dor e morreu. É como ter dois conjuntos completos de tudo em uma pessoa. Imagine ter todos os superpoderes, mas também viver como uma pessoa comum, passando por tudo o que passamos, exceto que ele nunca fez nada de errado. Acreditamos nisso porque nos ajuda a entender como Jesus poderia realizar coisas incríveis, mas também saber como é ser uma pessoa. A natureza de Jesus é um dos mistérios centrais da fé. É ao entender tanto sua divindade quanto sua humanidade que ele cumpriu por meio de sua vida, morte e ressurreição. O propósito das orações de Jesus, modelo para a humanidade. Jesus nos mostrou a melhor maneira de falar e viver com Deus, dependência do Pai. Jesus viveu de uma maneira que mostrou que não fazia nada por sua própria vontade. Ele disse: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto faz, o Filho o faz igualmente. João 5:19. Isso significa que Jesus esperava que Deus lhe mostrasse o caminho antes de fazer qualquer coisa. É como uma criança que observa e aprende com seus pais e não tenta fazer as coisas sozinha. E quando as coisas ficavam realmente difíceis, pouco antes de ser levado e colocado na cruz, Jesus orava intensamente. Ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Isso mostra que ele confiava no plano de Deus mais do que em seus próprios sentimentos, mesmo quando estava com medo. Outro propósito das orações de Jesus era ensinar os discípulos a orar. Jesus não manteve sua vida de oração em segredo. Ele a compartilhou com seus amigos, os discípulos. Um dia, eles pediram a ele que os ensinasse a orar. Ele disse: quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois